Olá, olá, ouvintes do PowerCast, iniciando aqui mais um episódio e hoje nós vamos ter um bate-papo com um grande atleta de ciclismo e que foi e é ainda inspiração para muitos outros atletas. E tem integrante do PowerCast que é fã e já teve pôster colado na parede do quarto. Ele não está presente aqui hoje, mas ele mandou um abraço para o Edvando. É o Paulinho. Depois você dá um alô lá no nosso Instagram, Paulinho. E aí marca o Edvando lá, deixa uma mensagem para ele. Pô, são mais de 25 anos de carreira no ciclismo. Edvando já competiu os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004. Hoje ainda é atleta e segue contribuindo na evolução de outros atletas também. Então é um prazer te receber aqui, Edvando. Seja muito bem-vindo. Queria primeiramente agradecer, né, o convite de vocês aí para a gente estar nesse bate-papo e só tenho a agradecer a todos aí que estão acompanhando também esse tipo de iniciativa como canal, que tem trazido essa informação, compartilhando história, trazendo informação que o mountain bike ele está é um esporte dinâmico e constante evolução, então sempre vai ter assunto, né? É isso aí, vamos lá. Boa, e como diz o famoso Faustão aí, quem sabe faz ao vivo, né? Então você me desculpa aí, Tranquilo, Edvando Souza Cruz, né? é isso aí. Pô, e para compor esse bate-papo aqui, a gente também tem presente eu, Gustavo, saúdo a todos vocês ouvintes. Estamos aqui também com a Ana Luísa E aí, pessoal, tudo bom? e famoso Danilo Caruso. Fala galera, vocês estão bom? Eu tô bem. Então é isso aí, galera. Vamos para a nossa conversa. Ô, Edvando, você deve ser aí um dos atletas da atualidade que já passou por vários momentos e cenários diferentes, né, do mountain bike. E aí, você ficou competindo na elite por muito tempo, né? Depois você compartilha com a gente como é que tá aí seus níveis de competição hoje, quais provas você tem participado. Mas nesse episódio a gente vai querer passar um pouquinho por cada pedaço dessa trajetória sua, né? Você tem aí, como a gente falou, mais de 25 anos de carreira, então é muita coisa para contar. Mas para começar de fato aqui, fala pro pessoal quem que é o Edvando, carinhosamente chamado de Vando, né? E como que você conheceu a bike? Foi muito novo? Enfim, quem que te introduziu nesse mundo aí? Como é que você foi percorrendo nele? Bom, isso aí, realmente é uma longa história, né, com a bike. Eu iniciei no mountain bike em 1993, em setembro agora, dia 19 de setembro, eu fiz 28 anos ininterruptos, né, 28 temporadas no mountain bike, e eu pude pegar praticamente o mountain bike dando aquela decolada, né, já que é um esporte que oficialmente começou no final dos anos 80, então ainda estava na época dos primeiros, né, títulos, vamos dizer assim, e a história do esporte acontecendo ali. Então eu tive a oportunidade de pegar, sendo da categoria de base, na Júnior, e foi uma coisa que aconteceu de repente na minha vida, né? Bom, eu sou um atleta, moro no litoral norte de São Paulo, Ilhabela, eu nasci aqui, sou caiçara, né? Filho de pescador, então eu cresci na praia, minha história tem muito a ver com a cultura caiçara e sempre envolvido, né, com, acho que atividade física por questão natural mesmo, né, do estilo, né, de vida e também da prática por conta de eventos, né, que aconteciam na cidade. Se tinha natação, eu estava participando. Se tinha corrida a pé, eu ia participar. E a bike sempre fez parte da minha vida. Antes de eu entrar no mountain bike, eu fazia taekwondo. E o taekwondo, 2 anos que eu pratiquei, me ajudou muito também na parte, eu acho que, de preparação física, porque quando a gente hoje, né, vê a galera treinando funcional e tal, eu já fazia tudo isso lá atrás, né? Porque agachamento, salto, todas essas coisas você acaba fazendo na arte marcial, né? Tendo trabalho de equilíbrio, percepção, um monte de coisa. E na bike acabou que já houve uma transferência ali. Com 15 anos eu estava competindo e pude entrar meio que rápido assim, encaixando no meio do pelotão ali e tendo resultado, né? Então foi bem legal assim, né, esse início no esporte e como eu falei, né, tendo nascido no litoral, eu estava um pouco meio que deslocado assim desse centro das corridas por ser uma coisa muito do interior, né, muito rural e aqui era uma cidade muito mais voltada para esportes náuticos, né, principalmente a vela, mas sempre teve a cultura desses esportes, né.
E aí, numa oportunidade, num convite, eu participei de uma prova aqui no Litoral Norte. E daí eu conheci o esporte e comecei a ir atrás e querer conhecer mais outros eventos e assim foi. Bom, hoje, né, eu sou casado, né, tenho 2 filhos, e assim, a minha vida no dia a dia está relacionada ao treino, à divulgação de produto, teste de equipamentos e orientação técnica, né, de outros atletas que estão aí. Tem outras atividades no meu dia a dia, assim, que já faz, né, bastante tempo aí que eu estou desenvolvendo. Mas é isso aí, vamos seguir em frente aí. Legal, cara. E uma coisa que você falou que chamou atenção, velho, é que assim, a gente já teve conversas aqui com outros atletas também, né? Principalmente atletas que chegaram no nível mais alto assim, de competitividade. O Lancini, a Jaque, o Guilherme Miller, enfim, vários atletas. E uma coisa em comum, cara, é que todos vocês na infância passaram por vários esportes, né? Então a gente tem aí uma coisa que a gente já discutiu aqui dentro do grupo e que a gente vai amadurecendo é que essa passagem, né, por vários esportes, por várias experiências motoras da criança, torna ela uma pessoa mais completa, né, quando ela tem o seu crescimento e dá a oportunidade dela, de certa forma, escolher para onde que ela vai caminhar, né? Então ela consegue desenvolver várias habilidades e aí em tudo que ela for participar, ela tem habilidade bem desenvolvida e consegue ter uma performance boa ali, né? Então, é interessante que é mais um exemplo, né, que traz essa experiência, né, de ter participado. E aí, ô Vando, no meio de toda essa carreira aí, né, que você teve lá, começou muito cedo, foi participando, entrando nas competições, no meio disso tudo aí, você participou de de uns Jogos Pan-Americanos, né? Em 2003, foi medalhista, competiu nas Olimpíadas em 2004. Então, assim, não é qualquer atleta, né? Chegou no ponto mais top da carreira. E aí deve ser incrível você olhar para trás e ver toda essa trajetória, ver como que aconteceu todo o processo, onde você chegou. Então, conta pra gente como que você vê sua carreira hoje, como é que você olha para trás e olha tudo isso que você construiu a partir de uma retrospectiva, assim, como é que isso vem no seu coração, assim, né? Deve dar uma emoção, né? Deve dar uma emoção fabulosa. É, com certeza. De vez em quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém e trazer um pouco disso, né, dessa trajetória. Então, primeiramente, assim, né, eu comentei que já fazia atividade e a bike, ela acabou fazendo parte da minha vida, assim, bike aro 20, para ir para a escola, para ir para a praia e tal. E eu comecei a andar de mountain bike antes de ir para as competições e de conhecer o esporte mesmo, assim, né, do mundo das competições. Porque na minha cidade, o fato de ser uma cidade turística e atrativo de vela, muitas pessoas que vinham para cá, veranistas, já andavam de mountain bike. Então eu via a galera pedalar aqui. Inclusive, em 1991, Ilhabela teve uma etapa do Brasileiro de Downhill, né? Então, a cidade já fazia parte da rota das competições. E em 1993, a gente teve um evento grande aqui do Mountain Bike Open de Verão, que na época era um evento que passava no esporte espetacular. Então, uma rede nacional, eram 3 etapas durante o ano, e uma das etapas de abertura era aqui na ilha. 2 anos seguidos aconteceu o evento aqui, 93 e 94. E acontece que o mountain bike entrou, mountain bike mesmo, a bike de aro 26. A minha mãe ganhou uma bike no bingo da minha escola. Então, foi um negócio assim muito doido, né? Porque eu já pedalava e tal, só que aí ela ganhou uma mountain bike que era lançamento na época, uma Monarch Ranger de 5 marchas. E essa bike me possibilitou fazer percursos mais longos, já comecei a rodar, né, 20, 30 quilômetros na época, que não era uma coisa muito comum que eu fazia. Porém, eu comecei a praticar o mountain bike. E aí um veranista acabou me vendo pedalando e me deu um quadro Caloi ATN. Ele falou: puxa, você pedala bem, passa na minha casa. Ele estava com uma Trek daquelas verde full já, no início dos anos 90. E eu fui lá, peguei a bike, tive que comprar umas peças para conseguir montar, porque aí já era o central de rosca, já era o freio cantilever, né? E assim vai. E aí eu andava de firma-pé, de garfo, né? Então foi com essa bike que eu participei da primeira competição em setembro de 93. Eu terminei o ano competindo no Open de Verão
competi o Trip Trail de Paraibuna, que era uma prova muito tradicional aqui na região do Vale do Paraíba, e fui participar de uma Copa Brasil no Rio de Janeiro, em Rio Bonito. Foi a primeira vez que eu saí do estado para ir participar de um evento, né, esportivo ali. E aí o pessoal da cidade meio que abraçou assim, a causa por conta do Open de Verão, que era um evento de nível nacional. O meu tio, o Juninho, né, que foi 5 vezes campeão brasileiro de downhill na elite, né? A gente começou junto no esporte. E a gente viajou e tanto meus parentes, o pessoal da cidade meio que abraçou a nossa causa de levar a gente, porque a gente era de menor, né, não tinha como viajar, e participei dos eventos. Em 94 eu me federei, né? No primeiro ano eu fui vice-campeão do ranking paulista, do ranking brasileiro, inclusive em Itabirito. Foi o meu primeiro pódio no Campeonato Brasileiro, junto com Marcos Valinhos e Rodrigo Martins, né? E acabou que no final eu terminei em segundo do ranking. 95 entrei na equipe Caloi, tanto eu quanto o Juninho, e aí a minha carreira esportiva ela começou a criar um rumo, né? Porque eu tinha uma estrutura, né, de uma equipe que era a referência nacional na época, maior, né? Tinham 8 atletas, Adriano Nascimento, o Robson Urubu, o Ravelli, o Ivanir, né, o Camon, que já faleceu, né, foi um dos campeões do Iron Bike também na Elite e grandes eventos na década de 90. Eu tive a oportunidade de estar nas categorias de base com uma mega estrutura, né, com os equipamentos top da época, a gente usava tudo que tinha de lançamento no mercado, eu não tinha preocupação com despesa de viagem, tinha salário da equipe, e assim eu entrando na minha fase adulta, eu fiquei naquela, puxa, eu tô correndo de bike, as coisas estão acontecendo, e eu como um caiçara que eu precisaria, para mim, seguir uma outra atividade, carreira, eu teria que me deslocar daqui para estudar, né? E eu resolvi mergulhar de cabeça no mountain bike, só que na época a gente não tinha muito parâmetro em relação ao que seria seguir uma carreira esportiva. E outra, o mountain bike estava no início ainda, a gente não tinha o esporte como esporte olímpico, o mountain bike se tornou olímpico em 1996. Então, ao longo da história, eu comecei a acompanhar o desenvolvimento do mountain bike, ele se estabelecendo também como modalidade esportiva. Inclusive, o primeiro Pan-Americano, em 1995, né, no Chile, não era uma prova com supervisão do CI, era da Copace, né, foi o primeiro Pan-Americano. E eu fui para essa prova e eu fui campeão, né, o primeiro campeão Pan-Americano Júnior da história. E acabou que a minha história foi se misturando com acontecimentos do mountain bike. Em 96, eu vi o mountain bike se tornar olímpico e eu já comecei a sonhar, né, em um dia ir para a Olimpíada. Por quê? Porque eu vivenciei, né, essa transição e esse momento que o mountain bike foi ganhando seu espaço, sua visibilidade. 95, depois do Pan-Americano, eu já viajei para o Campeonato Mundial na Alemanha. De campeonatos mundiais, ao todo, eu participei de 10 e 13 Pan-Americanos, e todas essas viagens foram pela seleção mesmo, né? Júnior, Sub-23 e na categoria Elite, né? Então, quando eu voltei do Mundial na Alemanha, a minha cabeça mudou completamente, porque eu tinha ido no ninho das cobras, né? E eu tinha feito uma prova boa. Eu larguei numa competição com mais de 150 atletas de júnior, né? E eu andei a maior parte do tempo entre os top 10 na corrida. Na última volta eu preguei e eu terminei entre os 80, mais ou menos. Mas eu perdi a colocação mesmo na última volta, que foi muito longa. Cross-country antigamente, quem conhece, não era esse cross-country que a gente tem de 1 hora. A prova, o primeiro da Júnior fechou em 2 horas e meia, né? Nessa competição na Alemanha. Se alguém puxar no histórico, vai ver que as competições duravam de 2 horas a 2 horas e meia. E na chuva, na lama, aquele negócio assim, pesado, diferente. E eu vendo toda aquela estrutura, eu já saí de lá pensando, ano que vem eu quero estar de novo no Campeonato Mundial. E então eu fui treinando, já era mais um ano de júnior, eu fui para a Austrália no Campeonato Mundial, fui 11º, que é também um dos melhores resultados ao longo da história do júnior do Brasil, né? Porque Rodrigo Martins foi 10º em 94, eu fui 11º, o Nicolas César foi 11º e o Avancini foi 9º em 2006. Eu estava lá assistindo, tirei foto dele na prova até, estava acompanhando ali porque eu estava competindo na Elite, né? Isso foi em Rotorua, né? Na Nova Zelândia. Então, assim, eu pude vivenciar e acompanhar muita coisa que foi acontecendo, desenvolvimento de outros atletas. E nesse Mundial,
mais uma vez eu voltei. No ano que vem eu vou estar na Sub-23 e eu quero melhorar meu resultado. Competi na Suíça e assim foi indo, né? Foi o primeiro ano de Sub-23, eu fui campeão brasileiro, né? Tenho 2 títulos na Sub-23. Nos anos 2000 eu ganhei de novo, fui 26º Mundial em Serra Nevada, né? E assim, muita coisa foi acontecendo. Só que eu já estava competindo na Elite desde 96, em algumas provas. Inclusive, eu tenho um pódio no Iron Bike, semana passada eu postei essa foto. Eu estou no pódio da Elite, né, junto com o Ravelli, o Camon, o Odair e o Erivan de Lima. E eu era o único júnior ali, e eu, na verdade, me inscrevi na Elite e fui pódio na prova, que era uma das mais disputadas da época também. E teve eventos como o Interestadual, que era prova já de ranking nacional, que eu comecei a me destacar. Como acontece hoje, eu sempre falo assim que é muito normal ao longo da história você ver atletas de júnior, sub-23, eles chegarem num nível próximo já da elite, por conta desse desenvolvimento, talvez, da sua história, da sua dedicação, da estrutura que consegue montar, da cabeça que tem também o atleta, e despontar ali. Isso é meio que natural, né? O mais difícil é continuar depois. O que a gente percebe ao longo da história é que existem bastante atletas promessas, mas os que realmente permanecem já dá uma reduzida grande, né? A gente sabe que é uma peneira grande ali, principalmente na fase sub-23, para ele chegar numa elite e continuar ali. Por exemplo, um dos exemplos que a gente tem mais recente é o Zé Gabriel, né? Que tem um histórico de todas as categorias, né? Júnior, sub-23, o Guilherme Miller, o Avancini, desde a fraldinha já vinha competindo e ganhando título aí e permanecendo. Então são coisas assim que a gente já vê num número mais reduzido. Então, em 2001, oficialmente eu me tornei atleta de elite, né? Federado, mas eu já competia. Então foi onde que começou a abrir um leque maior para mim em relação à participação de outros tipos de evento. Em 2002, né? Em 2001 eu fui prata no Campeonato Pan-Americano de Cross Country, né, no Chile. Já em 2002 eu já fui convocado para ir para os Jogos Sul-Americanos. Então foi a primeira vez que eu fiz parte da seleção brasileira pelo COB, né? E eu participei dos Jogos Sul-Americanos de 2002, 2006 e de 2010 na Colômbia também. Foi Brasil, Argentina e Colômbia. E Jogos Pan-Americanos eu participei de 2003 e de 2011 em Guadalajara. E os Jogos Olímpicos de 2004. Então, como seleção no COB, eu pude participar de bastante evento, né? Um número considerável pelo fato de ser um evento tão importante e outra, em gerações diferentes, né? Também do mountain bike. Eu peguei a geração que alavancou o esporte no início, que foi o Ravelli, o Abraão, que já vinha ali, né, daquela fase. E aí depois eu peguei uma transição, que foi a geração do Rubinho, do Pichaide, do Thiago Arueira, Gilberto Góes, Robson, e aí competi com eles e peguei uma ponta de outra transição de elite, competindo junto com o Avancini, Guilherme Miller e Cocuzzi, entre os anos aí 2011 até 2015, mais ou menos. Então, assim, foi muito proveitoso para a minha carreira profissional e me manter, né, nesses grandes eventos, pelo fato de estar entre os primeiros, assim, né, no ranking brasileiro, melhor atleta no ranking internacional. Então, em 2003, eu fui para os Jogos Pan-Americanos, né, de Santo Domingo, trouxe a primeira medalha para o Brasil, né, dos Jogos Pan-Americanos na história. E no ano seguinte eu fui para as Olimpíadas, que era um sonho que eu tinha. Também foi o primeiro ano que eu ganhei o brasileiro na categoria elite no cross country. Eu já tinha ganhado o brasileiro de maratona em 2003, ganhei em 2004 a maratona e o cross country, e depois eu fui para os Jogos Sul-Americanos em 2006. Então, assim, uma pessoa me perguntou, né, falando sobre uma competição que ele me viu andando, ele falou, nessa fase você estava no auge, né? Eu falei, puxa, eu não sei te falar qual que era o auge, porque tem tantas fases diferentes que eu passei no esporte que é complicado, ainda mais porque a dinâmica do esporte foi mudando, mas eu consegui meio que fazer uma adaptação ao longo desses anos, principalmente porque quando eu fui ficando mais velho, o esporte se tornou mais rápido, mais explosivo, né?
Agora que a gente tem um mountain bike rápido e técnico, uma coisa que me favorece muito é a técnica que eu trago lá de trás. Porque na década de 90, quem competiu sabe, a gente fazia downhill, fazia cross country, fazia o XCM, né, que era o trip trail, fazia uphill, fazia prova de critério, que seria parecido com short track, e a gente fazia tudo com uma bike só. Prova de dual slalom, de descida. Então, já tinha já uma bagagem, um histórico no esporte, que foi um desenvolvimento muito grande. Inclusive, eu falo isso para algumas pessoas, que você vê os atletas lá de trás, que competiram nessa época, Gustavo Jorge, o Ravelli mesmo, assim, que já veio do BMX, puxa, ele tem uma técnica que muitas outras gerações acabaram não desenvolvendo. Porque a gente entrou no início dos anos 2000, o mountain bike ele cresceu o leque da maratona. Aqui em São Paulo a gente costuma dizer, alguns dizem assim, né, que veio a geração Big Biker, que é um evento muito bacana e legal. Eu competi muito nesses últimos anos, porém o pessoal começou a deixar de participar do cross country, né? Aí depois o mountain bike entrou a geração dos anos 2010 aí para frente. Eu mesmo já coloco como geração Nino, porque em 2009, quando o Nino ganhou o primeiro campeonato mundial, a gente competiu no bike park, que as pistas já tinham o rock guard, o salto duplo, os drops, nessa mesma pegada que a gente vem vindo ao longo desses anos, só que ainda com a bike 26. E aí foi a transição da bike que alavancou ainda mais as pistas, né? E tudo isso, assim, foi necessário adaptação, mudança de treino, estímulos e coisas que vem fazendo. Eu acho que mantendo, não digo que fisicamente eu me sinta, e nem tem como eu falar que é a mesma coisa quando eu tinha 25 anos, porém essa linha, essa curva, ela foi sendo pequena e às vezes eu acabei desenvolvendo outras coisas, né? Então a gente tem hoje um cenário com o Mountain Bike Master, o Hugo, que teve recentemente, a gente teve um brasileiro competindo. Eu acho assim demais o que está acontecendo, porque a galera dedicada, né, que administra várias coisas e que foi se adaptando e está num nível gigante. E todas as provas que eu tenho feito nesse ano, eu tenho comparado os nossos tempos com a Júnior, né? Porque a gente está no mesmo nível de volta. E é interessante que o nosso nível é muito semelhante em tempos de prova, né? O Júnior, o Sub-30, Master A1, A2, a B1. Em alguns eventos a gente acaba sendo mais rápido, mas em todas as provas ali eu estaria entre os top 3 da Júnior, né? Eu acho interessante isso porque a gente consegue fazer essa linha, só que esses atletas estão numa ascensão que vai ser mais rápida, a gente sabe, para eles atingirem ali o patamar de elite sub-23 competitivo. Muitos deles vão passar daqui, e a gente que está aqui fica numa briga para a gente se manter nessa performance que a gente tem alcançado. Na verdade, as pessoas falam, mas a pessoa já tem bagagem, já tem experiência, mas você traz algumas coisas, mas você vai fazer hoje aquilo que você está fazendo agora, né? Se você deixa de fazer alguma coisa, a bagagem não vai adiantar de nada. Então é uma coisa muito constante, né? E é bacana assim, porque no esporte a gente vai aprendendo demais, né? Poxa, você contando várias coisas, me veio tanta curiosidade na cabeça, assim, de pensar tudo isso que você viveu em alto nível com várias fases, né? Fases assim, desde o Ravelli, do Rubinho, né? E você trouxe assim um jeito de ver que foi bem legal, assim, de umas percepções que eu não tinha tido ainda. E eu fiquei pensando, né, naquela época, assim, bem lá no início, né, nessa época do Ravelli, acredito que a dinâmica era totalmente diferente, os perrengues, a cultura, as coisas que você faziam, num sentido assim de às vezes ser saudoso no sentido de era um grupo tão fechado, né, que proporcionava às vezes um ambiente um pouco menos profissional, né, um pouco mais familiar, de todas as competições, vocês verem as mesmas pessoas e criassem uma cultura. E hoje em dia a ampliação, ela necessariamente passa pelo mercado, né? É muito mais mercadológica, é muito mais gente, é outra dinâmica de competição. E aí eu queria que você contasse assim, um pouquinho de como era naquela época lá do Ravelli, como é que eram as competições, traz para a gente um pouquinho dessas histórias, só para a gente entender como que foi. Bom, com certeza aí é muito contraste, eu acho que nesse momento que a gente vive, né? Quando
a gente pensar, por exemplo, no que a internet fez nesses últimos anos, você imagina que as viagens internacionais que eu relatei que eu fui no começo, né, para o Chile, para a Alemanha, a única coisa que eu tinha era telefone. Eu não tinha um celular na mão para olhar a altimetria, o clima, que não sei o que e tal, que hoje todo mundo faz naturalmente, né? Então, assim, por um lado, a gente foi uma geração que aprendeu a desenvolver outras técnicas. Vou dar um exemplo. Teve muitas competições que eu fui competir, e as pessoas acostumadas a andar com GPS, e eu sem GPS, fazia só a leitura do mapinha da prova, da altimetria. Às vezes eu até falava, essa prova vai dar em torno de tanto tempo, 2 horas e meia e tal. E geralmente acertava o tempo. E às vezes o pessoal falava, mas como que você consegue andar sem GPS, sem batimento cardíaco e tal? E eu uso, né? Mas eu vim de uma geração que a gente não tinha nada disso, né? Então, assim, você aprendeu a desenvolver outras técnicas para você fazer atividade e não fazia falta nenhuma. Para falar a verdade, não tinha, né, esse conhecimento. Então, assim, os eventos, na década de 90, eles tinham menos organizadores de provas, né? Hoje o mountain bike ele popularizou mais, tem um mercado que alavancou muito porque a gente não tinha importação de tantas marcas no início dos anos 90 como hoje, né? Então surgiram, né, algumas marcas de fora que já vieram para o Brasil, mas era um número reduzido, surgiram equipes e também com estruturas interessantes, bacana, com investimento alto. Inclusive a Caloi, a gente era Caloi Chevrolet na época, né? O Ravelli competiu o Scott e também a Jeep, né, era patrocinadora. E as provas, o backdrop dos eventos, você via empresas grandes, assim, de alimentos. Era uma coisa diferente por conta da TV. A TV, ela tinha um domínio, era uma coisa muito diferente do que é hoje. A gente não, talvez as gerações de agora não vão fazer ideia do que era uma transmissão na TV aberta, né? Porque a gente tem várias mídias. A gente não passa tempo, muitas pessoas não nem têm televisão mais. Mas quando você dependia disso, eles vendiam eventos grandes, né? Premiações muito boas também, né? E nessa época, provas com um número grande de pessoas, né? Participando também em várias categorias. Inclusive a foto do brasileiro Itabirito, o pelotão da Júnior era imenso. Isso em 1993, tinha muita gente largando. Então, assim, a gente encontrava pessoas, né? E o Campeonato Brasileiro não era uma etapa única. O brasileiro eram 5 etapas, né? 3 ou 5 etapas. Em 2000 em 93 eu fui parar no Mato Grosso, né? 93, 94. 94 para competir uma prova em Chapada dos Guimarães, né? Perto de Cuiabá. E fui para o Rio Grande do Sul, então rodava assim muito e tal para fazer esses eventos e você encontrava o pessoal. Só que hoje o número é muito, mas muito, muito maior de praticantes, né? Porque o mountain bike ele popularizou, tem muito mais marcas, muito mais coisas sendo produzidas, até acompanhando a produção de algumas empresas ao longo desses anos. É interessante porque há anos atrás eu estive visitando a fábrica da Vesan, eles fabricavam 20 mil aros por dia e até pouco tempo recente eles fabricavam 40 mil aros por dia, 40, 50. Então, assim, você fica pensando, poxa, para onde que vai tudo isso, né? Mas é uma realidade, né, de que o esporte ele é praticado em diversos níveis, tem os grupos de pedais que cresceram, e o nível muito alto, como eu competi com todas as gerações praticamente do mountain bike aí, inclusive, eu larguei em provas de elite em pouco tempo, agora aí competindo com o Lan, com o Edson Rezende, em outros eventos promocionais também, junto com o pessoal, tenho pódio com eles. Eu comemoro muito esses acontecimentos pelo fato de trazer essa história junto com as gerações lá de trás. De repente, eu tenho um registro junto com a molecada de hoje, né? Eu acho legal demais isso. E a competitividade, ela sempre foi muito alta. O nível, eu sempre falo, né, que o nível do mountain bike nos anos 90, início dos anos 2000, era muito alto. Os atletas, assim, a gente tinha talvez menos equipes, só que as equipes, elas tinham um investimento e a estrutura dos atletas, eu acho que um pouco maior. Hoje em dia a gente tem um esporte mais dividido, onde existem muitas parcerias, né? Então, existem muitas pessoas levando marca, mas às vezes na verdade, ela paga, às vezes, até mesmo para estar utilizando alguma coisa.
E esse número de atleta profissional, 100% assim mesmo, até hoje continua sendo reduzido. Se a gente for analisar todo o cenário das equipes, de quem vive 100% do esporte, com salário, com tudo, a gente vai ver que continua ainda sendo um número reduzido. Agora surgiram outras formas e outras parcerias, e atletas que são profissionais em outras áreas, principalmente treinadores, lojistas, mecânicos, e que têm uma outra performance, dedicação. Como cresceu a área de treinamento, eu acho que ajudou muito, cresceu a medicina, a nutrição, e fez com que todo mundo fosse subindo seu patamar ali, né? Tendo mais assessoria, sabendo mais o que fazer. Evolução dos equipamentos, que nivelou também os atletas. Uma coisa que eu percebi ao longo desses anos, voltando agora a competir mais no XCO, é que todo mundo estando bem equipado, as pistas elas estão se tornando, vou dizer assim, mais fáceis de rodar, porque existem os obstáculos, porém já não tem mais a curva of camber, entendeu? Eles estão fazendo paredão. Então todo mundo passa no mesmo tempo. A velocidade, a manutenção, ela está se tornando muito igual entre os atletas. Tem o lado da TV, que acho que alavancou um pouco isso, principalmente provas de short track e tal, porque é muito mais legal você assistir essa prova ali, todo mundo nivelado, do que quando alguém some e o pessoal fica narrando lá, o cara escapado sozinho, né? Então, assim, né, tem bastante coisa que vem mudando aí e adaptando ao longo dos anos, né? Legal, cara. Legal demais toda esse compartilhamento que você vem falando para a gente. Eu acho que quem deve estar assim bem focado em escutar tudo que você está falando são os ouvintes mais novos que a gente tem aqui, né? Atletas jovens aí que acompanham nosso podcast. E aí, compartilhar essa vasta experiência e trazendo, né? Eu fiquei pensando na sua fala aqui, eu falei assim, cara, você é sempre jovem no meio do ciclismo, porque você está sempre pegando o começo de todas as épocas, entendeu? Então você está sempre jovem ali. E aí, ô Wando, pô, direciona agora um pouquinho a palavra para esses jovens atletas, assim, né? Você contou um pouco da sua história, que lá atrás você participou de vários esportes, e aí contou como que a bike entrou na sua vida e como que você foi desenvolvendo. Então, traz uma palavra para essas crianças ou adolescentes, o que que você considera importante, assim, para esses atletas, meninos e meninas aí que estão começando no esporte, e que quer ter uma carreira profissional, né? Porque a gente sabe que a carreira, até chegar no nível mais alto de competitividade, demanda um processo longo, demanda muita dedicação, e é o que você falou, o profissionalismo ainda continua num número reduzido, né? Nem todo mundo consegue chegar lá, mas é um caminho que precisa ser percorrido para quem quer, né? Para quem tem essa vontade. Então, compartilhe um pouquinho aí para essas crianças e adolescentes que estão começando. Como é que você via isso no início aí? Como é que isso te motivou até você chegar lá no mais alto nível, né? Eu acho que Olimpíadas aí é o sonho de qualquer um, né? Então, principalmente pegando todas essas mudanças que você pegou, né? Então, enfim, a palavra é sua aí. Bom, é isso aí, né? Eu acho que tem alguns pontos que são fundamentais para todos assim que procuram seguir uma carreira esportiva, né? Primeiro, não conseguimos fazer nada sozinhos, né? Então, assim, a gente vai precisar de ajuda, de unir forças, né, com pessoas, conhecimento, tá assessorado para você poder subir, né, o seu nível, né? O esporte de alto rendimento, competição, ela não é fácil em nenhum lugar, né? Às vezes, quando a gente olha países, de repente, que já tem uma cultura, escolinha já faz muito tempo e tal, pegar uma Suíça lá, vocês conseguem ter uma ideia como eles geram pilotos todo ano, mas quantos desses pilotos vão na seleção, sendo que para você participar de uma Olimpíada é um número reduzido, para você estar no campeonato mundial é um número reduzido, né? São 7 atletas no máximo que vai numa nação ali. E às vezes você vê que existem atletas que passam muitos anos no esporte, mesmo em países, vamos dizer assim, de primeiro mundo, com desenvolvimento, em que as pessoas têm uma cultura diferente, condições diferentes. Exemplo, o Manuel Fume, que foi campeão
alemão, agora aos 39 anos, ganhou o 10º título dele, né? O Absalom ganhou também, acho que 10 títulos na França, né? E outros atletas, assim, que principalmente na Suíça a gente vê, né, essa longevidade, né, dos atletas ali. Então, como é difícil, de repente, poxa, ele tem tudo. Se a gente pegar o Profix lá, o Swiss Cup hoje, a gente vai ver a molecada andando, você olha ali, você fala, mas eles não estão aí para brincar, né? A molecada tudo equipada já, tudo sangue nos olhos ali. Mas é uma peneira grande, né? Então, quando a pessoa ela decide entrar por esse caminho, ela vai ter que dar mais do que 100% dela, né? Não é somente físico. E aí que entra uma outra questão na parte profissional. A gente tem potencial físico, o Brasil já demonstrou isso, né? Em vários esportes, o potencial humano. E aí existem outras coisas, existem as dificuldades em relação ao patrocínio, existem pessoas que economicamente têm mais condições, outras não. Eu acabei vivendo uma situação, então eu posso relatar isso até para trazer, né, um pouco assim, que quando eu ganhei a bike no começo ali, para mim competir em 94 no Campeonato Paulista Brasileiro, eu passei o final do ano trabalhando com os meus pais, né? Como sou de família de pescador, como eu falei, a gente descascou camarão, tal, eu juntei dinheiro na época e aí comprei uma bicicleta, uma Alphamec, que era com grupo Alívio, com suspensão RST 400 tal, que seria uma bicicleta intermediária hoje. E foi com essa bicicleta que eu fui competir todo o circuito do ranking brasileiro e ranking paulista. Então, a primeira coisa, você tem que ir com aquilo que você tem, né? Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, elas acabam sendo derrubadas já no fato de ficar olhando, de repente, o que elas não têm, né? Mas elas podem alcançar, né? O importante é você lutar com aquilo que você tem na mão, você aprender a manejar aquilo que você tem na mão. Eu vejo que o Henrique Avancini, ele passa muito esse conhecimento para os atletas, a gente também já teve a oportunidade de conversar muito, viajar muito, né, também junto aí, em algumas situações, até conta de seleção e tal. Se você tem um quadro de alumínio, aprenda a andar com quadro de alumínio o máximo que você pode. Não quer dizer que o cara que está com quadro de carbono vai ser mais rápido, mas é que às vezes as pessoas elas já ficam criando isso e a gente tem um bombardeio no mercado. O mountain bike é um mercado muito rápido, muito agressivo, e o desenvolvimento dos produtos ele acontece em todo o tempo. Isso é muito bom e muito legal, porém acaba sendo inalcançável, né, para algumas pessoas acompanhar de repente isso, e não só aqui dentro, lá fora também. Então, quando a gente acaba competindo provas, campeonato pan-americano, indo para vários países, principalmente aqui, América do Sul, eu rodei quase que todos os países competindo, porque foram 13 pan-americanos que eu fiz, né, de mountain bike. Você acaba vendo o pessoal que treina, que se dedica, que às vezes não tenha de repente o melhor equipamento ali, mas ele vai se desenvolvendo. Às vezes o cara, ele lá na frente, ele vai acabar conseguindo, né, alcançar outras coisas ali que ele está almejando. Então é importante a gente querer fazer. Se a gente realmente quer isso, a gente vai ter que entrar de cabeça, né? Então não tem meio termo. E quando surgem parcerias, uma coisa que existe muita dificuldade, muitas pessoas às vezes me perguntam sobre patrocínio. Primeiramente, assim, a gente pode buscar recursos públicos, porque existem leis que dão esse amparo. Exemplo, na minha cidade existe o Bolsa Atleta Municipal. Eu sou um atleta bolsista aqui em Ilhabela porque foi aprovada uma lei dentro do município. E eu já passei esse projeto para várias pessoas e o pessoal está passando também em outras prefeituras, porque se o município cria um meio legal de repasse de verba, você pode ter recurso. Então não adianta você reclamar e falar, a prefeitura não ajuda e tal. Primeiro você tem que saber se o dinheiro público ele pode chegar ao atleta, ao projeto, por meio de um mecanismo legal, porque o dinheiro público não vai chegar da pessoa ir lá porque você está precisando e ele vai te dar o dinheiro para você viajar. Isso não existe, não acontece, né? Então existe esse lado, existe o lado das parcerias, né? De repente de loja, de empresas que você vai de repente conseguindo ajudas, talvez pequenas, mas que sejam importantes. Eu vivenciei isso, eu tenho um registro, eu acho, eu vou mostrar para vocês porque isso aqui é bacana demais.
desde a minha primeira competição, tá? Hoje em dia, ninguém vai ter trabalho de fazer isso aqui, tá? Mas essa pasta aqui, ó, tem as primeiras provas com foto, com o relato da corrida, onde foi, quantas pessoas tinham, e no final os apoiadores, né? Quem foi que me apoiou naquele evento, né? Então, eu comecei a ter apoio de lojas, loja de roupa, sorveteria, qualquer coisa de comércio aí que ajudasse a fazer a divulgação. E na época, a contrapartida era o jornal. A gente falou de mídias, falou da TV, mas o jornal impresso, ele sempre foi uma ferramenta muito forte a nível regional. Para uma prefeitura, para um comércio, em tempos atrás, né, o jornal era legal, porque você levava o jornal para mostrar, né, para o comerciante. Então é importante todo mundo entender, os atletas jovens, que você precisa dar retorno para as pessoas que te ajudam, dar satisfação, né? De repente você pediu dinheiro para alguém, te ajudou para a viagem, aí de repente você não foi bem na prova e tal, você não foi nem falar para eles o que aconteceu na corrida, ou relatar, puxa, não foi bem, aconteceu isso, mas foi uma experiência legal. Então, assim, tudo isso é importante. E a gente tem uma ferramenta rápida, que são as redes sociais, você pode ter o seu perfil hoje, todo mundo pode ter o seu perfil hoje, colocar as suas fotos, falar do que você está fazendo, né? Tem essa ferramenta para divulgar. E se você conseguir, né, ligar com outras mídias, melhor ainda. Eu, nessas últimas semanas, eu fiz uma gravação, né, para a Secretaria de Esportes para falar sobre a minha trajetória e o que eu estou fazendo hoje. E fiz uma gravação para uma rádio falando do resultado do Campeonato Brasileiro. Então, assim, essas oportunidades, elas são muito importantes e às vezes é cansativo. E aí eu falo para todo mundo, você imagina o Henrique Avancini hoje tendo que administrar diversas ligações, compromissos, a agenda lotada para fazer as viagens, os treinos, o treinamento online com a pessoa que está ali assessorando ele na parte de respiração, por exemplo, tem o contato com a equipe, o planejamento da viagem, quem é que vai, que equipamento que vai levar. Então, assim, existe um desdobramento muito grande. E às vezes, se a pessoa ela não está disposta a isso, já vai ser um limitador. Então, os atletas mais jovens precisam, né? Quando querem, né, seguir uma carreira profissional, é procurar, né, entender esses pontos, né, e procurar crescer dentro disso. Porque à medida que você for se tornando profissional e quanto mais na ponta você tiver, mais cobrado você vai ser. Eu vivenciei muita coisa assim, de às vezes eu estar indo para uma Copa Internacional e, puxa, eu estou disputando o campeonato, quero ficar quietinho com a perna para cima, mas aí o pessoal da TV ia lá e marcava, não, 5 horas da tarde a gente vai fazer uma gravação com você lá no lugar X, e aí você tinha que fazer. Então, assim, faz parte. Então, não é uma coisa tão simples, e às vezes tem outros que estão atrás, vindo querendo pegar, vamos dizer assim, a disputa, né, da posição, estão querendo alcançar aquilo também, e vai ter, e cada vez mais, e hoje tem mais do que antes ainda, né, em todos os níveis. Até eu falo, né, que vivenciando isso na Master, hoje em dia é muito bacana também ver essa mistura da galera que tá seguindo, dando continuidade ao seu trabalho e nessa carreira profissional. Então, são bases importantes aí para quem deseja realmente seguir a carreira. E, assim, acredite, né? Lute por seus sonhos e seja persistente, disciplinado, que o resultado vem. Nossa, Divanda, você tocou num assunto super pertinente que quando você estava introduzindo, eu lembrei do episódio com a Vancini, aí você tocou assim que a Vancini realmente ele toca nessa questão, mas você trouxe um exemplo tão na prática que eu quero ressaltar isso um pouquinho mais ainda, né? Porque você falou, naquela época a gente não usava nem GPS, não existia, então o GPS, que é um recurso às vezes simples, básico, será que ele realmente é tão necessário, né? Esse questionamento da necessidade, a real necessidade. Hoje em dia, a gente pode até olhar no sentido de, se eu não tenho, e se eu também não desenvolver a ferramenta de viver sem ele, realmente é necessário. Mas o que eu quero dizer no geral é que são muitos recursos, né? A gente chama isso tudo até de
em alguns níveis, né, de recursos ergogênicos, né, de alimentação, ou de algumas outras práticas, como até a respiração mesmo, que vão ajudar ali naqueles ganhos marginais e que o mercado deixa esses ganhos marginais assim gigantes, como se fosse necessário e seu desempenho dependesse daquilo, né? Então a gente é cada vez mais focado a olhar para aquilo que a gente não tem como um problema e não para aquilo que a gente tem. E aí a nossa mente ela acaba focando, eu não fiz a preparação dessa forma perfeita, no quadradinho que dizem que tem que ser, e aí vai minando o psicológico, que a gente sabe que ele é importantíssimo, né? A gente está seguro com relação ao processo que a gente está fazendo. E aí, diante, assim, você cresceu na infância, teve muitos estímulos e se desenvolveu até hoje. Aí, hoje é um profissional de educação física, que tem todos os seus projetos. Fala um pouco sobre o que você está fazendo hoje, como você vê o esporte na vida das pessoas. Passa um pouco dessa visão do que você faz e de como você vê todo esse cenário. Bom, então vou começar falando aqui primeiramente sobre educação física, né, que acabou entrando na minha vida, né, nos últimos anos, que já era um projeto, sonho meu antigo, né. Quando eu falei que lá atrás eu tive a oportunidade de entrar numa equipe, ter uma estrutura, eu acabei optando por seguir uma carreira sem saber exatamente aonde iria dar, né. E foi muito interessante porque eu fui me adaptando no esporte, tendo uma equipe, uma estrutura toda, e de repente eu saí, né, a equipe terminou um trabalho e eu parti para outro, né, inclusive trabalhando com outras marcas e as coisas juntando apoiadores, eu acabei me tornando eu, né, ao longo do tempo, o meu treinador, o motorista, o mecânico, e acabei gerenciando tudo sozinho, né? E eu acabei me adaptando a fazer esse tipo de coisa e fazer esses contatos. E uma coisa que foi muito bacana é a questão de testar produtos, de dar feedback, né, para as pessoas, porque eu já trazia essa bagagem no esporte, então eu podia falar para eles, né, eu estou usando assim e tal, vamos tentar mudar alguma coisa. Então, até hoje, muito do meu contato com as marcas está relacionado a essa parte também de desenvolvimento, de teste de produtos e divulgação, né? Que acaba fazendo esse link aí de manter, né, esses patrocinadores também. E aí, assim, a educação física, eu entrei, estando no esporte, né, de alto rendimento, eu entrei fazendo a licenciatura. Eu terminei, né, acabei de apresentar o TCC agora, recentemente, né, e eu pretendo dar continuidade, né, fazer o bacharel e fazer cursos, aprender mais, né, principalmente nesse lado do treinamento. E eu tive uma pessoa, um orientador para mim, que me ajudou demais, o Hélio Souza, né? Que também começou a trabalhar com a Avancini em 2009. Eu comecei a ser orientado por ele em 2006. Eu já trazia uma bagagem, né? Que eu havia aprendido e criado pela convivência junto com outros atletas do mountain bike, outros atletas que já estavam competindo e aprendendo a treinar. A gente fazia muito training camp, né? Praticamente reunia a equipe em Campo de Jordão, ia para a casa do Ravel em Itu, ficava a semana inteira. Então imagina que escola que eu tive, né, junto com esses caras, assim, contato com os atletas do ciclismo de estrada também. Eu corria voltas, fiz provas de etapas, corria prova de ciclismo, 9 de julho, torneio de verão para fazer treinamento de base, prova de 4, 5 dias de speed. Então, assim, eu já trazia essa bagagem comigo. O Hélio, que era uma pessoa da formação, né, assim, como treinador, preparador, ele estava já trabalhando com o Ravel, e aí eu comecei a treinar com ele em 2006, e até hoje eu mantenho contato com ele. Hoje, bem menos, mas ao longo do tempo, assim, da minha carreira toda, ele foi uma pessoa que me fez fazer coisas que eu não teria feito sozinho, né? E eu acho que a adaptação, por conta do que ele trouxe de conhecimento de bagagem, ele também, né, até hoje, né, continua aí com o pessoal do Avancini Team, o contato ali com o Avancini mesmo, acabou crescendo muito também nessa parte, né, pelo contato no mountain bike no mais alto nível aí,
no circuito mundial, né? E eu entrei na licenciatura, né? Fui parar em escola, fazendo palestra, dando aula, fazendo estágio. O pessoal olhava, sabia que eu tinha treino e tal, e falava comigo, eu falava, não, eu quero fazer estágio porque eu quero aprender. E aí eu fiz Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. No ensino médio eu passei a maior parte do tempo fazendo palestra dentro da escola do que outra coisa, porque os professores pediram para que eu estivesse transmitindo, né, a minha história para os adolescentes ali, né, já próximo aí da fase adulta, de contar para eles terem esse contato também de alguém que era da cidade deles, né, aqui, e poder ver algo assim, né, que fez algo diferente relacionado ao esporte. Então, a educação física na licenciatura me deu um leque assim em relação a ver essas fases de desenvolvimento, muita coisa que eu estudei, acabo linkando com a minha história de desenvolvimento de brincadeira e vendo essas crianças e sabendo um pouco mais também do que é feito lá fora, né? Algumas pessoas que eu tive a oportunidade de ter palestras assim que vivenciaram, né, por exemplo, tempos em países aí que focam no esporte de alto rendimento, como é que eles desenvolvem a educação física na escola? Porque, na verdade, eles começam tudo muito cedo lá, né? Propositalmente, né? Já tem as janelas ali do desenvolvimento, da parte de força, flexibilidade, que vem muito cedo, né? E que vai acabar refletindo lá na frente. Então, é bem legal, assim, poder hoje estar fazendo essa parte de estudo, ganhando bagagem, ao mesmo tempo eu faço aulas de pilotagem, levo o pessoal para trilha, tipo personal biker. Eu criei, na verdade, um training day, o training day, né, que é um pedal guiado, onde eu faço orientação técnica. Eu estou muito ligado ao desenvolvimento na parte de pilotagem do atleta, da prática em si, de olhar o manete da pessoa. Se eu vejo que ele já está num posicionamento errado, eu já ajudo, já ajusto. Se está com o pneu muito cheio, eu já vou dando uns toques ali da calibragem, vou para trilha, posicionamento, frenagem, e acaba que com isso eu também foquei um pouco em manutenção de trilha, né, fazendo obstáculos, adaptando para o meu treinamento e para as pistas que a gente vai competir, tanto eu quanto os atletas aqui da cidade. A gente se junta e vai modelando as pistas. Então a gente tem aqui uma base que a gente chega em qualquer circuito, não existe novidade. E se a gente chegar e ver alguma coisa diferente, a gente vai fazer aqui também. E ao mesmo tempo a galera que vem pedalar junto vai entrando nessa onda. Então é um negócio que está girando e está crescendo, né, nesse desenvolvimento geral. E outros atletas que estão se interessando, eles já estão vindo, tendo essa oportunidade. Tem um projeto aqui que é o do Trilha Ativa, é uma iniciativa de alguns pilotos locais, onde é feita a manutenção periódica das pistas, das trilhas que a gente anda. Que a gente não tem aqui bike park, mas a gente tem propriedades onde a gente pode treinar. Mas assim, o mato cresce, tem erosão, então assim, a gente cuida, né? Para que a gente tenha sempre esses locais limpos, e existe já a iniciativa privada, empresas que já estão apoiando, então já existe um funcionário trabalhando aí durante a semana para fazer a limpeza. Então hoje a gente aproveita muito mais. Então é legal porque hoje, né, eu vejo assim, competindo ao longo desses anos, eu continuo competindo, vejo que existe esse leque de continuar competindo, buscando performance, conhecimento, essa troca de experiência com os pilotos que eu estou tendo hoje, mas eu também tenho me voltado bastante para aqui, criando uma base, para que essa base ela venha dar crescimento para o pessoal local e para aqueles que vêm para cá também. Se tornar uma referência, né? Um local que, puxa, eu estou indo para Ilhabela não só para a praia, muita gente já vem para cá pedalar pelos percursos que existem aqui, mas muita gente tem vindo e tem me procurado para fazer também esse tipo de aula técnica de pilotagem, essa orientação. E recentemente assim, eu tenho tido, né, muitas experiências com um retorno muito positivo, né? E ver as pessoas aprendendo. Para o mercado, eu acho muito importante o papel dos construtores de pista, do bike park, das pessoas que dão aula, por exemplo, o Ravelli, que tem focado muito nisso, porque a pessoa ela vai numa loja, compra uma bike lá, que tenha já bastante recurso, uma bike full, uma bike estilo já com uma suspensão, né, com mais curso e tal, só que ela não usa nem 50% do recurso. E às vezes eu vejo que as pessoas elas precisam
usufruir. É como você comprar um carro 4x4 e ficar andando no quarteirão, né? Aí, o dia que você vai para o sítio, aí você fala, não, realmente o carro faz diferença. E aí você vê as pessoas vivenciando isso no mountain bike, porque o mountain bike, ele possibilita... A gente, quando vê uma prova como Copa do Mundo, que os caras pilotam aquilo ali, é muita coisa que está ali por trás, né? Existe o equipamento e existe o desenvolvimento do piloto. E às vezes você vê que existem atletas que desenvolveram tanta técnica que mesmo com um equipamento que não tenha tanto recurso, mas eles andam rápido, né? E hoje em dia eu estou vendo a base, eu tive no Brasileiro acompanhando meu filho que competiu na Júnior, então eu treinei como team dele, né? Como coach ali, junto com as categorias de base, e eu estava na área de apoio. E foram as categorias mais cheias. Então você vê a molecada hoje andando de bike rígida, muitos dos garotos novos aí, andando muito rápido nas pistas, né? Porque eles já estão desenvolvendo uma técnica, estão crescendo nesse cenário que já está pronto para eles, né? Que foi construído por outras gerações e que vem vindo, né? Alavancando com o tempo. Automaticamente está criando uma geração diferente do mountain bike que vai chegar num patamar um pouco mais acima também do que outras gerações passadas, né? Porém, todo mundo está crescendo, a competitividade continua. Cara, você falou bastante, inclusive, acho que talvez mais até na hora que a gente estava conversando pré-gravação, das trilhas de Ilhabela, né? Falou bastante dessa cidade, dá para ver que você tem um carinho por ela aí. Conta pra gente, quem quiser, acho que chama Castelhanos, as trilhas famosas aí, né? Como é que dá para ir para a cidade, dá para conhecer? Eu fiquei curioso até, vontade de conhecer. Como é que é para conhecer as trilhas aí? É possível, como chama, demarcado, não é? Precisa de alguém que conheça, dar um toque em você? Como é que funciona? Bom, aqui em Ilhabela, Castelhanos é um pedal tradicional, né? Que é na Estrada Parque. A ilha, como ela é muito montanhosa, você atravessa uma serra, né? Então tem uma subida de 10 quilômetros, você chega na parte mais alta da estrada e desce para chegar na praia. É um circuito assim, é fácil de achar, o desafio está mais na escalada, só que é muito bacana de fazer porque a pessoa está dentro da Mata Atlântica, aquele som de cachoeira, de pássaro o tempo todo, sabe? É bem legal, bem interessante assim. E se você colocar na internet aí, no Google, pedal para Castelhano, você vai ver que tem demais, porque são grupos, é um local que é um desafio pessoal, né? Eu falei do Campeonato Brasileiro de Downhill em 91, em 98 também teve aqui na estrada de Castelhanos, né? O Campeonato Brasileiro. Inclusive eu ganhei na Elite essa prova. O Giovannini foi segundo. Eu até hoje vendo o Gabriel Giovannini é muito interessante, porque eu falo com ele, eu falo, cara, eu corri com o teu pai, né? Eu tenho foto no pódio com o pai dele, né? Na década de 90, com o Robson Urubu e com outros atletas ali que competiram. A gente teve essa etapa aqui. Porém, o downhill antes, ele era muito mais estradão, né? Na década de 90 ali, e as bikes não tinham tanto curso de suspensão e pneu largo assim. Então, eu corri com a bike de cross country por conhecer a estrada bem, acabei me dando bem na prova. O Marco foi o que ganhou a prova na Júnior, fez um dos melhores tempos também, mas o menor tempo da prova foi do meu tio, do Juninho. Ele fez o primeiro tempo, eu o segundo, o Marco o terceiro aqui na competição. É legal, assim, essa experiência, né? Aí a gente tem algumas estradas, né, que são fáceis de achar, que elas chegam em praias, né? Castelhanos é uma praia conhecida, tem a Praia de Jabaquara, tem a Ponta do Sepituba, que é na parte sul da ilha, e existem as trilhas da região central. Então, assim, esse trabalho que eu tenho feito de guia de trilha, não só eu, outros amigos meus também aqui, tem o William Hyde, tem o MTB Ilhabela, tem muita gente aqui, o meu filho também, ele tem feito isso também, de levar o pessoal e dar essa orientação aí. A gente roda nas trilhas da região central. Aí vou entrar num ponto importante. Por que que na ilha existem várias trilhas aqui, né, no meio da cidade? É porque as atividades da ilha, lá para 1800, eram atividades de fazenda, né, que tinham muitos engenhos. Então a ilha tinha 32 engenhos. Aí a gente vê na história, como é litoral, aqui foi habitado pelos portugueses já em 1500 e pouco já. Então depois eles começaram a se estabelecer aqui e os portugueses começaram a estabelecer aqui os casarões, começaram a trazer escravo para trabalhar, né?
E aqui começou a ter esse tipo de atividade. Então, os caras, às vezes, faziam aqui, né, a plantação de cana, né, e outras coisas mais, café também. E com isso foram abertas muitas estradinhas de carro para carro de boi, né, que são aqueles cortes no morro de 3, 4 metros. Então, tem vários. E esse daqui, vamos dizer assim, que tenha ficado adormecido por muitos anos, né? Por décadas aí. Só que quando, na década de 80 e 90, que começou a surgir os esportes de aventura, o mountain bike, esses locais começaram a ser utilizados, né? Aqui na cidade, o trail run, provas de corrida de aventura, ou eventos como o Xterra, o Triathlon Cross Country, já tem muita tradição. Desde 2005, né? Começou aqui no Brasil, Ilhabela foi sempre a cidade principal da etapa do circuito mundial. Então, essas trilhas começaram a ser reativadas. Eu já treinava em muitas delas e conhecia muitas outras, porque a cidade foi crescendo, alguns locais foram se perdendo, foram virando condomínios. Só que, como a ilha é muito montanhosa, para vocês terem uma ideia, aqui eu estou no litoral, no zero, e a montanha mais alta dentro da ilha tem 1.370 metros, né? Então, é um desnível gigante. E o que acaba acontecendo pelo fato de ser Mata Atlântica, né? Tem picos de 1.300, 1.100, 1.090 metros, tem vários aqui. Acaba que tem muita nascente de água. Então, o volume de água é muito grande, muita cachoeira, então tem muita trilha, tem muito esses cortes nos morros que a gente acabou fazendo manutenção e utilizando aí para a prática do mountain bike. Então, tem algumas propriedades que você treina, você tem várias linhas de opções de montar circuito por conta dessas estradinhas que existiam aqui. Para chegar nesses locais é melhor, ou quem já veio, já pedalou nas provas, até consegue chegar, ou se não, falar comigo ou com o pessoal daqui para estar chegando nesses pontos aí. São propriedades privadas, mas que a gente tem permissão de andar, inclusive são feitas manutenções, né, nessas pistas, e aqui, por conta de já ter muitos eventos esportivos, o pessoal da cidade sempre teve acostumado em ver a galera de bike entrar numa rua, entrar numa propriedade e tal, sem ter aquele susto, sabe? Isso aqui já é uma coisa bem, bem comum mesmo. E isso favoreceu bastante, né? Pô, a gente, umas semanas atrás aí, velho, a gente gravou com o Knob, com o Júlio, sobre o trail building, né? Construção de pistas aí. Mas a gente vê que já tinha um pessoal bem antigo, né? Que fazia. Então, lá, arcaico, né? Com os carros de boi. Se pá, foram as primeiras construções de pista que tinha, né? Cara, sensacional. Pô, fiquei super vontade de ir mesmo. Quem sabe, a hora que vir, depois que virar o ano, apareço por aí, passar um calor, né? Porque sai das montanhas para ir para Ilhavela. Cara, para a gente ir fechando aqui, você agora, depois do seu episódio, vai sair só mais dois. Um vai ser sobre treinamento polarizado e o próximo vai ser um fechamento do ano, que a gente vai trazer todos os integrantes do podcast, né, que trabalham com, estão sempre como entrevistador, ou como você preferir chamar, para fazer um fechamento. E o ano 2021, ele foi, vou falar 2020 e 2021, foram anos para atletas complicados, né? 2020 teve a fechamento acabou as provas, né, por causa da pandemia. Aí teve um retorno lento no final do ano. 2021 também foi conturbado. Agora parece que está voltando às provas. E a gente, com vários atletas que vieram, a gente conversou sobre isso. Mas você é um cara que, pô, já passou por muita coisa dentro do esporte. Eu queria a sua visão, como você lidou com isso e qual o recado que talvez a pandemia tenha deixado, esse, pô, uma hora pode não ter mais prova. Como é que foi isso para você? E como é que você volta agora para as pistas? Legal, bacana. Foi realmente um momento muito diferente. Para mim, que vim competindo ao longo desses anos todos, uma média de 20, 25 provas todo ano, de repente você não ter mais competição, foi a cabeça até absorver tudo isso, demorou um pouquinho. Mas a gente foi, eu e outras pessoas em junto aí, fomos criando outras coisas. Pra você ter uma ideia, na primeira semana da pandemia, que fechou o dia 21 de março, né, de 2020, eu tinha competido o Brasil Ride XCO lá em Amparo, né? Era uma prova do ranking brasileiro e tal, e ali já tinha planejamento de fazer outras corridas, inclusive a Taça Brasil de Lavras, que só aconteceu agora, recentemente.
E na primeira semana, em casa, como eu tenho uma parte do terreno no fundo de casa, a primeira coisa que eu fiz foi limpar o terreno, fazer umas paredes, rampa. O vídeo que eu postei, né, na semana foi um negócio assim absurdo. Teve quase uns 600 compartilhamentos no Instagram, né? Você vendo lá a setinha lá que os caras tinham compartilhado aquele vídeo. E eu tava vendo esse vídeo rodando em um monte de lugar e tal, e o pessoal já nem tinha marcação, né? Mas é que chamou tanta atenção porque tava todo mundo dentro de casa. E aí o pessoal falou, vamos começar a fazer igual a ele, né? E aí a galera começou a ir para sítio, começou a pegar as propriedades e trabalhar. Foi um negócio assim que alavancou demais, né? Por conta de ninguém poder, né, tá livre, saindo por aí. Quem teve essa oportunidade acabou aproveitando, né? A gente viu que aconteceu bastante isso. Agora, teve um lado assim interessante, né? Você faz o planejamento da temporada, vou competir, o treinamento X e tal, vou encaixar isso aqui e ali. Aí mudou tudo. O meu cunhado que trabalha com treinamento, principalmente assim na parte de treinamento funcional, que ele já tem formação, a primeira coisa que a gente fez foi começar a fazer um treinamento voltado para o fortalecimento muscular. Eu que treinava assim 6 dias de bike por semana, eu comecei a treinar 3 dias e comecei a fazer muito mais focado no treino funcional e comecei a desenvolver, né, as capacidades nesse tipo de treinamento. Para mim foi interessante, porque na idade que eu tenho, hoje eu tenho 43 anos, então foi como que eu dar uma reciclada no meu corpo, porque fazendo mais alongamento, treino de mobilidade, no fortalecimento muscular, eu comecei a criar uma base e comecei a trabalhar velocidade, né? Então, assim, foi tudo num passo a passo. Não ia ter competição, então vamos trabalhar. Depois de mais ou menos uns 5 meses, né, que a gente teve uma primeira competição que foi o Avelar, eles me convidaram para estar, né, no Desafio dos Gigantes, eu fui. Eu estava muito pesado, estava 76 quilos. E o meu peso é 73 ali e tal. Só que eu tinha ganhado muita massa muscular, né? Os meus tempos, quando eu comecei a fazer alguns estímulos assim de treinos curtos, eu comecei a melhorar muito, né? E é interessante, porque assim, ser mais velho, mais explosivo, né? Mas é por causa do estímulo. E nos últimos anos, de 2016, depois de 2015, que eu vim competindo muito focado no XCO, a minha carreira toda, como eu relatei para vocês, né, em seleção e tal, minha última vez que eu vesti a camisa da seleção foi em 2014, em Barbacena, no Campeonato Pan-Americano. E eu fiz um top 10 na prova, né? Fiz nono. O Pichard foi sexto, eu fui segundo melhor brasileiro ali naquela competição. Só que no ano seguinte eu comecei a mudar um pouco o meu perfil, buscar eventos promocionais e tal. Em 2016 eu entrei muito em maratona, principalmente por São Paulo ter uns circuitos como o Big Bike, o GP Ravelli, e comecei a ir para a Xterra, comecei a ficar muito maratoneiro nesse tempo todo. Só que eu comecei a treinar longo, para fazer essas provas de 80, 90 quilômetros, que eu não era muito adaptado a isso. Só que eu aprendi muito, aprendi andando junto com os caras ali no pelotão, com o Alisson, com o Bruno Lemes, e começar a querer encaixar junto com os caras, aí daqui a pouco eu já saltava em fuga. Isso foi uma coisa legal. Só que eu queria voltar para o CrossCountry. 2020 me federei na categoria Master, né? Eu sabia que competir na Elite ia ser meio difícil mesmo. Só ia ficar ali brigando ali no meio do pessoal ali, mas eu já vinha visualizando. O Hugo já tinha feito essa transição. E eu pensava, não, puxa, vai ser legal voltar para esse cenário, vou voltar na Master. Então eu já tinha me adaptado a isso. E aí, durante esse tempo, eu fiz esse trabalho e no final do ano de 2020 a gente teve uma abertura de alguns eventos, né? E teve justamente o Campeonato Brasileiro também, tudo, né? Eu competi 8 provas aí em 2020. Para mim foi excelente, assim, né, de estar nas competições. E a gente vinha na expectativa, não, 2021 vai liberar. Não liberou, né? Piorou mais ainda a situação. A gente ficou nessa expectativa. Eu só voltei a competir em junho, em Deodoro, lá na prova do estadual no Rio de Janeiro, na pista olímpica. E aí eu já vinha num treinamento diferente, porque eu diminuí esse treino funcional, né, essa frequência que eu fazia, porém eu continuo mantendo ele manutenção, voltei a rodar, baixei meu peso de novo, e assim, eu senti alavancada na performance, né, então foi bem legal. E assim, eu já sei algumas coisas que eu tenho que estar fazendo agora de ajuste, porque eu competi 10 provas agora em 2021.
foram 9 provas de cross-country e uma prova de maratona. E aí, nessa linha do cross-country, eu tive a oportunidade de estar nas pistas agora, com essa reformulação dos circuitos. Araxá está muito bacana, tinha bastante salto e tal, a pista tem uma bem distribuída ali, tá legal. E tem outros bike parks que eu acabei visitando nesse tempo, então eu já comecei já a maquinar muita coisa aí para frente, né? Para alinhar essa parte da preparação física. 2022 eu quero voltar a fazer alguns eventos de maratona, como a gente vai ter. Bom, pelo menos é o que a gente espera, ter uma temporada normal, mas já estou percebendo que o calendário está ficando tumultuado, principalmente no primeiro semestre. Acho que por conta da Copa do Mundo no Brasil, alguns eventos grandes já vão aproveitar para fazer a prova com pontuação, porque para os atletas de elite, né, que eles vão precisar de ponto também para alinhar na Copa do Mundo. Então, tem muita prova já antecipando aí. E tem gente que vai passar o ano correndo. Não vai ter nem tempo de fazer umas férias aí. Eu já competi bastante, agora eu só estou treinando focado em Taubaté, na final da Copa Internacional. Devo fazer mais algum evento ou outro, mas eu não quero terminar a temporada com aquele volume maçante de provas, já pensando já em 2022, né? Em fazer um planejamento mais bem elaborado aí. Quem sabe participar de algum evento internacional de novo. É uma das coisas que eu tenho vontade, o Mundial, o Campeonato Pan-Americano. E aí vou estar trabalhando também em cima disso, não só para agora, mas nos próximos anos aí também. Boa, cara, acho que a pandemia trouxe aí uma oportunidade da gente poder olhar para outros pontos que, entre aspas, assim, estavam falhos, né? Igual você falou, sua preparação física ali foi um ponto importante que você conseguiu focar. Ô Vando, a gente está caminhando para o final mesmo para fechar, mas antes da gente fechar de fato, deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei curioso, cara. Eu vi uns stories seu hoje, eu acho, mais cedo, e vi que tinha um atleta amputado pedalando junto com você. E aí eu que trabalho no meio dos atletas paralímpicos ali, fiquei curioso assim para saber como que ele chegou, né, até seu grupo, ou se rola um incentivo para os deficientes poder pedalar lá na sua região, se, né, se tem alguma, você que está no mundo da bike, da competitividade aí, se tem algum incentivo para os deficientes participarem das competições, enfim, se tiver alguma experiência para compartilhar, acho que seria legal. Bom, bacana. Acho que você viu essas histórias de hoje, foi um dia bem bacana, porque a gente treinou e foi para a cachoeira, né? E o Lucas acabou até tendo uma queda na trilha. E eu até falei, nossa, eu filmei você caindo. Ele falou, pode postar aí. Ah, eu pirei no giro dele, velho. Falei, como é que o cara girou daquele jeito lá? Ele caiu e ficou clipado na bike ainda. Depois eu fui lá ajudar ele a tirar o pé, você acredita? Senão ele não conseguia se mexer. Mas ele é um cara assim que é uma inspiração para nós aqui na cidade. O Lucas ele tem uma história bacana porque ele teve um tipo de câncer, né? Teve que amputar a perna e ele depois de passar por esse processo ele se voltou bastante para os esportes. Então ele é um atleta muito esportivo. Ele faz a canoa havaiana, ele já muito forte também no CrossFit, né? E outras modalidades aí, ele está sempre se enfiando em alguma coisa. E a bike ele conseguiu entrar pro mountain bike e adaptou a bicicleta dele, né? Fazendo um suporte ali. E o interessante foi que, principalmente do ano passado para cá, quando eu ia na pista lá que a gente treina e eu fazia um obstáculo, no dia seguinte ele já estava tentando fazer com uma perna só. Então tem vários vídeos dele saltando, passando em rock guard, lugar que você tem que ter um certo equilíbrio. Tem muita gente que acaba não fazendo, tem medo. E ele gosta muito de desafio, né? Então ele é um cara que se supera muito e ele está se desenvolvendo muito no esporte. Recentemente ele montou uma speed e ele participou da Copa Brasil, né? Que teve no interior de São Paulo, em Leme, e ele fez uma ótima prova lá também, por mais que aqui a gente não tenha muito local para treinar na estrada, a ilha tem também asfalto, tudo, mas é muito montanhoso, não dá para rodar tanto, assim, a gente tem mais a preferência pelo mountain bike. Ele acabou conseguindo, e ele tem vontade de mergulhar um pouco mais nesse mundo paralímpico, né? No ano passado eu fiz um curso da CBC, do Introdução ao Paraciclismo, né?
E aí eu tenho também um material, né, relacionado a isso aí, né, falando um pouco da modalidade, das categorias, e até troco bastante ideia com ele. Mas ele é um atleta assim que ele já está caminhando aí já faz um tempo já, né? Tem ele, tem um outro rapaz aqui, o Arthur também, que tem uma perna amputada, que também pedala, e você fica admirado com o que eles fazem. Eles são muito fortes, muito fortes. Então é um exemplo e motivação assim para muita gente. Hoje foi legal, a gente além de ter feito o treino ali, que a gente se encontrou, né, nessa pista, a gente resolveu ir para uma cachoeira, pegar uma trilha. E é assim, a gente aproveita a cidade desse jeito. A gente tem cachoeira, tem praia, tem trilha, tem mirante para todo lado. E é o nosso parque de diversão. Pô, cara, bom saber, né, que vocês estão, que de certa forma é um primeiro incentivo, né, para as pessoas que têm uma deficiência lá começar a se incluir nos esportes, enfim, que eu acho que é um grande paradigma que a gente tem que quebrar dentro da sociedade ainda, né, de que as pessoas com deficiência não têm, não conseguem fazer tal gesto ou não conseguem, né, desempenhar tal atividade, enfim. Então, eu acho que é legal trazer esses pontos à tona, assim, e espero que mais pessoas possam ver ele pedalando e também se interessem, né? Já que lá é tão bonito assim, fiquei curioso também, Danilão. Vamos pegar a nossa bike e vamos partir para lá. Fechou, Ana? Fim de ano aí, depois que a gente fechar os episódios, a gente faz nossa maratona para visitar o Vando lá em Ilhabela. Não, bora. Ô, Wanda, você não acredita. Faz um ano que a gente está no projeto junto e eu não conheço eles pessoalmente. A gente se conheceu na internet, entrou para fazer o podcast e é isso. Ô, Vando, para fechar de fato aqui, cara, fica à vontade para poder divulgar seus canais de rede social, algum contato aí do seu trabalho, como é que o pessoal te acha, enfim, a palavra é sua e com você. Bom, primeiramente, está na hora de vocês marcarem então essa viagem aí, né? Se reunir. A ilha aqui é um lugar maravilhoso, né? Tem essa possibilidade de juntar o esporte, a praia, o lazer, a gastronomia. É uma cidade que tem uma estrutura muito grande, né? Somente hotéis e tudo assim. É bem vasto, é muito visitado aqui, né? Bem bacana. E várias atrações aqui durante o ano, né? Agora, 2021 deve dar uma retomada. Tanto que eventos esportivos aqui, antes da pandemia, a gente teve 3 provas de mountain bike. Teve já o Brasil Ride, né? O Warm-up, um Big Biker e o Xterra, né? Então, é legal porque isso já vai alavancando o esporte aqui dentro e provavelmente ano que vem já tem essa retomada de novo. Tem essa possibilidade de vir, de repente, para uma prova, né? Aqui na ilha também, né? De repente, no calendário aí. E é isso aí. Poxa, foi bem bacana, assim, estar conversando com vocês, né? Parabenizar aí pela iniciativa, pelo trabalho que vocês estão fazendo, que possam surgir ainda muito mais assuntos, muito mais pessoas, porque no esporte, na bike aí, tem muita gente, né? Tem muita gente aí que tem muita coisa para passar, muito conhecimento, muita coisa bacana aí para incentivar a galera que está começando agora. E a gente tem muita gente nova vindo pro esporte que não teve contato, talvez, com coisas recentes, de 10, 15 anos atrás aí, que foram importantes, que foram, né, sendo marcos importantes para a modalidade. Bom, passar aí o contato que eu tenho, né? O meu Insta, acho que é o principal, e até eu tenho muito feedback do pessoal, porque é uma coisa que eu uso muito no cotidiano, então eu mostro muito meus treinos, os locais, a galera que está rodando junto, às vezes até algumas brincadeiras que eu faço lá e tal, eu gosto de curtir bastante. O pessoal até fica meio assustado e fala, não, é que eu sou assim mesmo. Então, de vez em quando, tem coisa que é para dar risada mesmo. E trazer memórias, né? Eu tenho os TBTs que eu escrevo lá, minha trajetória no esporte, uma hashtag, que tem a marcação nessas fotos antigas, né? Geralmente eu posto uma foto do fundo do baú, conto alguma coisa ali, e aí tenho no Insta, o Facebook também ainda continuo usando, tenho uma como é que fala, uma pasta ali, né, chamado também Minha Trajetória no Esporte, na minha página ali, mas eu tenho esse Insta edvando.mtb e eu tenho o Edvando Cruz MTB Racing, que isso foi uma ideia que surgiu ano passado. E o MTB Racing está relacionado às minhas atividades num leque maior. Então, ali eu posto os meus amigos, eu posto as atividades dos atletas que treinam comigo, que pegam dica. Tem alguns pilotos que treinam junto comigo e com o meu cunhado, né, que é preparador físico.
Então, alguns aqui na cidade até têm um acompanhamento mais próximo, onde a gente troca ideia aqui, né, da parte física e eu da parte técnica, dessa orientação, dando dicas das provas. E eu criei esse perfil, inclusive até produtos que têm essa hashtag Edvando Cruz MTB Racer, né? Como as coroas da Notable, já tem algumas que já rodam por aí, por ter parceria aí com essas marcas, né? Eu estou competindo aí na equipe First, né? Já tive competindo já desde 2016 aí para eles. Ano passado eu fechei uma parceria rápida com o Ravel num projeto que ele estava iniciando, com a GTS M1. Eu recebi convite para voltar na First de novo. A First, a ProShock, onde eu faço esse trabalho, esse desenvolvimento aí dos produtos. Então, quero agradecer a todos aí, né? A todos os apoiadores, a todos os torcedores, ao apoio da família, que todo mundo é muito importante aí para poder a gente alcançar nossos objetivos, né? Valeu! Muito bom. Pessoal, é Edvando Cruz, não é Silva, viu? Então é isso aí, Edvando. Muitíssimo obrigado pelo bate-papo. Foi muito legal te conhecer, conhecer sua história. Eu espero aí que muitos jovens atletas possam se inspirar, né, com tudo que você falou aqui. E aí, os ouvintes já sabem, fica ligado lá no nosso Instagram. Vai ter aí as últimas novidades do ano, né? E também lá no nosso canal do YouTube sai o episódio com as imagens, tá bom? Então, vai lá curtir, curte, comenta e curte o nosso canal também, tá bom? Então, galera, até a próxima e vem de roda. Valeu! O podcast mais serelepe do ciclismo brasileiro.